Eu vou fazer aqui uma pequena revisão sobre os processos de eletrização, bem rapidinho aqui para vocês, tá certo? Bom, primeiro, nós sabemos que na eletrostática nós podemos ter vários efeitos aí por conta da eletricidade, né? Nessas imagens aqui nós podemos ver a questão dos raios. Aqui nós só vemos um menino, né, que está colocando a mão no gerador de Van de Graaff. E como foi explicado em sala de aula, né, as cargas elétricas vão para o corpo dele, e cargas elétricas geralmente procuram superfícies pontudas, nesse caso aqui o cabelo, né, se espalham pelo cabelo, ou seja, como tem mesmo uma carga aqui, acaba ocorrendo essa repulsão, certo? Bem, para entender melhor o processo de eletrização, a gente tem que lembrar inicialmente da estrutura do átomo. No núcleo do átomo estão os prótons e os nêutrons, lembrando que somente os prótons e os elétrons que estão ao redor do núcleo são os portadores de carga elétrica, sendo o próton positivo e o elétron negativo, certo? Bom, e no modelo atômico, nós temos aqui um exemplo do átomo de hélio, que o núcleo é formado por 2 prótons e 2 nêutrons, certo? Então, os prótons carregados positivamente e os elétrons carregados, aqui olha o sinal de menos, negativamente, certo? Então, nós dizemos nesse caso aí que ele está eletricamente neutro, tá? Vamos lá. Os prótons e os elétrons, como eu falei, são portadores de carga elétrica, então nós podemos medir essa carga elétrica. Nós medimos essa carga elétrica através da equação aqui, ó, Q é igual a mais ou menos N vezes E, onde esse N representa o número de prótons ou elétrons em excesso e o E representa o valor da carga elementar, que no caso aqui está o valor 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, que é a unidade medida da carga elétrica, tá? Bom, aqui eu vou colocar um exemplo simples, só para a gente ver de aplicação dessa questão da carga elétrica. Tá? Olha só, sendo o corpo inicialmente neutro, é utilizado com carga de Q igual a 48 microcoulomb, muito cuidado com esse microcoulomb aqui, certo? Porque esse micro é um submúltiplo, então se eu for anotar o dado aqui, eu anotaria que a carga dele, carga Q, é igual a 48 microcoulomb. Aí se você quiser já pode transformar em 48 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. Bom, sendo aqui o valor da carga elementar, eu não vou escrever, tá? Já está aqui, ó, a carga elementar. Pergunta-se, letra A, o corpo ficou com falta ou excesso de elétrons? Bom, gente, nesse caso aqui é simples, né? Partindo do princípio que o corpo só ganha ou perde elétrons, como a carga aqui é positiva, certo? Como a carga aqui, ó, é positiva, podemos dizer que nesse caso ele está com falta de elétrons, certo? Respondendo aí a letra A, é falta de elétrons, ok? Então, aí na letra B ele pergunta qual o número de elétrons que foi retirado, né? Então, nós podemos buscar o número de elétrons por N. Utilizando a equação Q igual a N vezes E, isolando N, né? Lembra, quem está multiplicando vai passar dividindo, o E estava multiplicando N, então vai passar dividindo, nós vamos ter aqui 48 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga elementar, tá? Então, neste caso, fazendo a continha básica, né, dividindo 48 por 1,6 vai dar 30, certo? E aqui nós temos uma divisão de mesma base, tá? Na divisão de mesma base, aqui, ó, nós conservamos a base e subtraímos os expoentes. Menos 6 menos 19, lembra que como tem menos 19 aqui, você já lê com o sinal invertido, menos 6 mais 19 vai dar elevado a 13. Elevado a 13 o quê? Elétrons. Então, seria essa aí a resposta. Transformando em notação, fica 3 vezes 10 elevado a 14 elétrons, tá? Essa foi a quantidade de elétrons perdida pelo corpo. Bom, seguindo aqui. Nós sabemos que o corpo pode estar neutro quando ele tem a mesma quantidade de carga positiva e negativa. O corpo pode estar eletrizado positivamente, nesse caso veja que há um excesso de carga positiva, mas lembre, é porque ele perdeu elétrons. E um corpo é eletrizado negativamente, neste caso, porque ele ganhou elétrons.
Com isso, nós temos materiais que são condutores e isolantes. Essa questão de ser condutor e isolante depende da facilidade com que alguns corpos têm de movimentar as cargas. Geralmente os condutores elétricos, eles têm acesso, eles têm elétrons livres, são aqueles elétrons que ficam nas camadas mais externas, ou seja, pelo fato de ele ter um grande número atômico, ele vai ter bastante elétron ali, um pouquinho distante do núcleo, facilitando aí a movimentação de cargas. O contrário acontece aí com os materiais isolantes, tá? Os elétrons estão mais próximos do núcleo e isso dificulta aí a movimentação da carga elétrica. Bom, os processos de eletrização são 3. Como é que a gente pode eletrizar? Bem lembrar que processo de eletrização, a intenção básica é eu quero eletrizar um corpo, obviamente esse corpo inicialmente tem que estar neutro, tá? Eu posso ser por atrito, contato ou indução. Bom, eletrização por atrito, aqui nós temos um exemplo, nós temos 2 materiais, aqui lã e vidro, material inicialmente neutro, a gente faz o atrito, ou seja, atrita os 2 corpos, nesse atrito haverá transferência de carga, certo? Nessa transferência de carga, um vai doar elétron, o outro vai receber. Nesse caso aqui, no processo final, nós podemos verificar que a lã recebeu carga negativa e o vidro foi quem doou, porque ele está eletrizado positivamente. O que você tem que entender, na verdade, é que no processo final, nós temos 2 corpos eletrizados na eletrização por atrito. Um fica carregado positivamente e o outro negativamente. Olha aqui um exemplo. Atrita-se um bastão de vidro com um pano de lã, inicialmente neutros. Pode-se afirmar que só a lã ficará eletrizada, só o bastão nada. Por atrito, você sempre tem que lembrar que os 2 ficarão eletrizados. Então a resposta será aqui a letra D. O bastão e a lã se eletrizam com carga de mesmo valor absoluto e sinais opostos. Essa questão de mesmo valor absoluto que ele coloca aqui é fazendo referência porque a quantidade de carga que um doar, o outro vai receber, certo? Mas os sinais serão aqui, ó, opostos. Então, letra D, tá? Bom, continuando aqui sobre o processo de eletrização, nós temos aqui também o processo de eletrização por contato, certo? No processo de eletrização por contato, o próprio nome está dizendo, né? Vai ter que estabelecer um contato aqui entre os corpos, tá? Na hora do momento do contato, certo? Haverá transferência de carga elétrica. Como a gente aprendeu, somente os corpos têm excesso de carga negativa, somente as cargas negativas podem transferir. Então veja que a carga negativa do corpo A foi para o corpo B, que inicialmente estava neutro, e agora o corpo B ficou eletrizado. Ao final, os corpos ficam sempre com o mesmo sinal de carga. O mesmo ocorreria aqui no caso de um corpo carregado positivamente e o B que está neutro. Estabelecendo o contato, nesse caso, partindo do princípio que somente elétrons são transferidos, tá? O corpo A vai arrancar alguns elétrons do corpo B. E o corpo B, que antes era neutro, ficará agora eletrizado, tá bom? E no final, os 2 ficarão com a mesma carga, ok? Bom, nós temos também, gente, a eletrização por indução, certo? Na eletrização por indução, nós precisamos ter um corpo que induza o movimento de cargas. Aqui nós temos um corpo neutro e um bastão carregado negativamente. Aproximando esse bastão, vai ter uma polarização de carga. Como ele é negativo, ele vai atrair cargas positivas mais próximas a ele, e as cargas negativas, ou seja, de mesmo sinal, vão se repelir para outra extremidade do corpo. Bom, neste caso ainda não houve aí, a eletrização. Tá? Para que ocorra a eletrização, nós precisamos aí fazer um efeito nós chamaríamos aí de fio terra, ou nesse caso aqui, ó, deixa eu voltar um pouco, né? Encostou um outro corpo que estava neutro, certo? Ao encostar o outro corpo que estava neutro, aí as cargas elétricas que estavam negativas aqui deste lado do corpo acabou sendo transferida para outro corpo, porque lembre, somente elétrons, tá, são transferidos, tá? Somente elétrons transportam de uma carga para outra. Tá? Outra forma que a gente pode eletrizar por indução é através do aterramento. Veja aqui nesse desenho nós temos um bastão eletrizado positivamente, as cargas negativas vêm para um lado, positiva para o outro. Tá? E aí ao encostar a mão, certo? Aí você vai fazer com que elétron suba da sua mão para o corpo eletrizado, considerando que você está em contato com a Terra. Tá? Lembrando que as cargas positivas nunca vão escoar para a sua mão, porque carga positiva não transfere, certo? E agora, quando você tira a sua mão,
você tem um corpo com excesso de carga negativa. Bom, outra forma é fazer um aterramento por um fio, né? Veja que o fio agora está aqui no lado positivo, né? Então elétrons vão subir para o corpo, tá? Mas aconteceria ao contrário se você tivesse aí o fio ligado ao lado negativo, agora aqui, ó. Nesse caso, ao invés de elétrons subirem, elétrons vão escoar para a Terra. Aqui nós temos uma questão que diz o seguinte: duas esferas condutoras descarregadas, x e y, são colocadas... Deixa eu melhorar aqui o texto da questão, tá? Sem enxergar melhor. Pronto, agora está vendo. Duas esferas condutoras descarregadas, x e y, colocadas sobre suportes isolantes. Então, aqui as duas esferas, tá? Estão em contato uma com o outro. Um bastão carregado positivamente é aproximado. Bom, gente, a gente já sabe o princípio aqui, né? O bastão carregado positivamente vai atrair cargas negativas, lembre que eles estão neutros, né, para um lado, e as positivas vão para outro lado, certo? Bom, vamos lembrar que os dois estão neutros. Então, se eu tenho aqui um lado negativo e outro positivo, aqui também nós vamos ter cargas negativas vindo para cá, certo? Atraído pelo lado positivo e cargas positivas para lá. Partindo do princípio que somente carga negativa transfere, então algumas carguinhas negativas vão acabar pulando para outro corpo aqui, certo? Então, ao final, nós vamos ter aqui que esse corpo X, ele vai ficar, o corpo X aqui, vai ficar com excesso de carga negativa. E lembre-se, o corpo Y, quando você afastar, ele perdeu carga negativa, vai ficar com excesso de carga positiva. E exatamente essa pergunta aqui, ó. Quando for afastada, o que é que vai ter de carga em x e y, respectivamente, né? Então, nós temos aqui em x carga negativa, letra B, e em y carga positiva. Bom, gente, tá aí. Bom, espero que vocês tenham entendido. Falei um pouquinho rápido, porque a intenção do vídeo é curto. Bons estudos, ok? Bye, bye.